Prazer, eu sou o Luca Leal e você está no L79. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o mais novo lançamento da Netflix, Os Sete de Chicago. People say, you know, Abby, are you concerned about an overreaction from the cops? Holy shit. You all right? I was until I saw that. O longa conta uma história real, que ocorreu nos anos 60 na cidade de Chicago, como diz o título. Acompanhamos aqui o julgamento de 7 indivíduos que são acusados de conspirar contra o governo ao organizarem passeatas contra a Guerra do Vietnã e outros pontos, no dia da Convenção Democrata de 1968. O longa é dirigido por Aaron Sorkin, um nome que ficou muito conhecido em Hollywood após escrever A Rede Social, entre outros filmes. A Rede Social, inclusive, que é considerado o melhor filme da década passada por Quentin Tarantino. Além disso, a produção conta com um elenco estelar. São vários nomes incríveis e que com certeza você conhece. Eu vou citar alguns aqui bem rapidinho. O primeiro é Sacha Baron Cohen, que é o nosso querido Borá, controverso, polêmico, é uma figura muito marcante. Também temos o Ed Redmayne, que eu nunca soube falar o nome dele, aprendi para esse vídeo aqui, eu acho ainda que tá um pouquinho errado. Ele é nosso Newt Scamander e o protagonista de A Garota Dinamarquesa. E o próximo eu vou ter que ler aqui no computador porque é um nome bem complicado. Eu vou pegar aqui Aya Abdul Mateen II ainda, não é o primeiro, é o segundo. E ele é o Arraia Negra em Aquaman, filme de super-herói recente que fez uma grande bilheteria. Também temos o Joseph Gordon-Levitt, o nosso policial em Batman Cavaleiro das Trevas e o Ressurge, e também o protagonista de A Travessia, um excelente filme. E para finalizar essa lista aqui, o elenco tem outros, mas eu tô citando os principais. A gente tem Michael Keaton, você deve conhecer o icônico Batman de 1989 do Tim Burton, e mais recente, o nosso querido Abutre do Homem-Aranha. Agora falando do filme propriamente dito, a gente tem uma trama muito interessante, instigante e principalmente revoltante. O filme já começa com uma contextualização histórica excelente, ágil, veloz, inteligente, mostra apenas o necessário. Além do mais, ela contribui muito para o futuro do filme, em que a gente vai ter várias pequenas referências sendo usadas e elas remetem diretamente a essa contextualização, que é feita com imagens de arquivo. A gente tem Pantera Negra, Martin Luther King e outros grandes nomes. O filme como um todo é muito dinâmico e fluido. As 2 horas e 10 mais ou menos de duração que ele tem passam voando. Sério, eu comecei a assistir, foi em piscar de olhos, já tava na reta final. Ele é muito ágil, como eu disse, ele passa muito rápido. Você não sente o tempo. E isso é um grande mérito da montagem, que se eu fosse arriscar aqui, eu diria que pode ter altas chances de levar o Oscar 2021. Ele é muito eficiente durante todo o filme. Os personagens são muito bem caracterizados, são carismáticos, nós se envolvemos com eles, nós compramos eles. E quando necessário, a química que tem entre todos esses personagens, os 7 que estão sendo julgados, mais um outro que está sendo ali posto numa posição muito complicada, não vou entrar em detalhes para não dar spoiler, mais o juiz, mais os advogados, são muitos personagens e a química deles funciona. Tanto a química negativa, quando eles têm atritos, como também a química emotiva, quando eles têm que se juntar. Muito facilmente a gente se apega a eles e é aí que tá a revolta. Sério, teve muitos momentos desse filme que eu quis gritar com a televisão, dar uns tapas naquele juiz, uma surra, né? Nem uns tapas, ele merecia uma surra. Porém, ao mesmo tempo que o filme traz toda essa revolta e o peso dos acontecimentos reais, ele é um filme leve, existe humor, tanto um humor mais bobo, muito entre aspas aqui, como também um humor mais inteligente, com sátira, ironia. Ele balanceia bem tudo isso. O texto é forte, é preciso e principalmente muito bem lapidado. Nada tá ali à toa e ao mesmo tempo a gente tem alguns diálogos corriqueiros
que passam até despercebidos pra gente, como se fossem coisas superficiais, mas que acrescentam muito ao perfil dos personagens. E reforçando o que eu falei do texto, provavelmente a gente vai ver esse filme concorrendo também na categoria de roteiro. É um roteiro ágil, como eu disse, ele passa muito rápido, os diálogos, como eu disse, também são fortes, são marcantes e impactantes. Existem momentos de grande emoção, existem momentos em que você fica na ponta da cadeira agoniado com o que vai acontecer e apreensivo. É um roteiro que brinca bastante com nossos sentimentos. Agora, depois da gente falar todos esses pontos extremamente positivos, a gente vai para os pontos negativos. E o primeiro deles está justamente quando o filme decide sair do tribunal. O filme funciona muito bem naquela sala, naquele ambiente confinado, em que as relações dos personagens são muito bem trabalhadas. Porém, a gente tem alguns flashbacks, que pra mim são bem, não vou dizer descartáveis, porque eles são muito importantes para a condução da trama, mas eles têm um peso muito inferior comparado às cenas do tribunal. Parece que falta verdade naqueles flashbacks, tudo parece muito preto no branco, superficial e até bobo. As multidões das revoltas, das passeatas, parecem muito armadas, nada natural. Eu senti uma artificialidade muito grande nas externas. A transição entre o passado e o futuro funciona, mas a estética, até mesmo os diálogos que são muito bons no tribunal, acabam não funcionando e ficando simples demais, muito expositivos, muito simples e muito bobos quando a gente vai para os flashbacks. A transição é bem feita, mas o conteúdo de um é muito superior a do outro. E eu acho que esse grande abismo entre as cenas do tribunal e as cenas de flashback, em que na maioria das vezes a gente está em manifestações, eles têm esse grande abismo por causa da direção. O Aaron, por mais que ele seja um roteirista de mão cheia, muito experiente, com grandes obras, ele não tem tanta experiência na direção, e eu acho que talvez seja isso que esteja faltando. Com um diretor mais experiente, como, sei lá, um David Fincher, que fez A Rede Social com ele, essas cenas poderiam ficar menos superficiais e mais impactantes, assim como as internas do tribunal. Eu tô sempre falando isso, enfatizando isso, porque realmente é um abismo, é um contraste muito grande na qualidade. Agora, fazendo uma visão geral, o filme é muito ágil, a montagem é orgânica, o texto muito bom, principalmente nas cenas do julgamento, que duraram mais de 150 dias. As atuações muito bem feitas também, os atores mandam bem, não tem ninguém de muito destaque, mas também não tem ninguém que foi péssimo, que foi ruim. Tá todo mundo fazendo seu trabalho direitinho. A direção, como eu disse, consegue conduzir as cenas do tribunal bem, assim como o texto, elas são um ponto alto do filme, porém quando a gente vai para as externas, falta um pouco de uma direção mais experiente que o Aaron não tem. E com isso, eu fecho os 7 de Chicago com nota 8,5.